Um feliz sábado, meus irmãos. Um feliz sábado para você que está nos acompanhando nessa transmissão online aqui na Igreja Adventista de Vila Bonilha. Sempre é um grande prazer retornar à casa. Diz que o bom filho a casa torna, não é mesmo? E é sempre um grande prazer estar aqui com os irmãos para partilhar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de vida. Meus irmãos, sei que na nossa transmissão aqui nós temos alguns irmãos conhecidos do tempo em que eu estive aqui em Bonilha, temos o Kaique, temos o irmão Marcos, eu quero mandar um abraço para vocês. E se eu não vi nenhum nome ali, vocês me desculpem, tá bom? Mas sintam aí abraçados, mesmo que virtualmente. Marcos, meu irmão, nós estivemos orando por você, viu? É uma grata surpresa saber da sua recuperação. Meus irmãos, nesta manhã, nós iremos falar. O tema do sermão desta manhã será: procura-se servos fiéis à espera do seu Senhor. Esse é o tema dessa manhã. Procura-se servos fiéis à espera do seu Senhor. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que ele é um tempo solene. Um tempo de crise. Você tem acompanhado aí mais de um ano já a crise em que todo mundo está envolvido. Eu posso dizer seguramente que na nossa geração, o mundo jamais passou por uma crise como essa. É uma crise mundial, não é algo que está acontecendo somente aqui no Brasil, não é algo que só está acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, mas é algo que está acontecendo em todo o mundo. E em todo o mundo nós temos uma crise na saúde, nós temos uma crise financeira, uma crise política, e nós podemos também dizer que estamos enfrentando uma crise religiosa. Eu tenho a plena certeza de que você não viu uma crise como essa nos últimos anos, nas últimas décadas. E o grande ponto que nós, quando conhecemos a palavra de Deus, temos um conhecimento das profecias, nós olhamos para o mundo à nossa volta e percebemos que nós estamos caminhando em direção ao fim. Que os cumprimentos da profecia, eles estão acontecendo. E que nós estamos no caminho do ápice da nossa história. E termina com a volta do nosso Senhor Jesus. Este será o maior evento de todos. Mas a pergunta que eu faço nesta manhã, e que talvez você que está nos acompanhando também faça, que o mundo inteiro está fazendo é: até quando? Até quando nós iremos continuar nesta crise? Até quando iremos continuar com os nossos templos fechados, com os hospitais lotados, com pessoas morrendo dia após dia? Jesus irá voltar sim, mas até quando? Quando será a volta de Jesus? Há mais de 2000 anos, nós convivemos com a promessa: vou preparar-vos lugar, e quando for e preparar-vos lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas mesmo com essa promessa, meu querido irmão, o coração que está quebrantado por conta dessa crise, porque perderam seus familiares, pergunta: até quando, Senhor? As pessoas que têm enterrado seus familiares perguntam: até quando, Senhor? Até quando? A terra estará em suspense, aguardando a sua vinda. Felizmente, meus irmãos, a Bíblia ela não revela o dia nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus. E eu digo felizmente, porque se Deus não revelou para nós o dia e a hora da volta de Jesus, é porque não saber isto é importante para a nossa salvação. Mais importante do que saber o dia da volta de Jesus, é você saber como se preparar para este dia. E é exatamente neste ponto, sobre este preparo, que eu quero falar com você nesta manhã. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. A partir do verso 44. A última vez que eu estive aqui em Bonilha, nós falamos a respeito do capítulo 24,
mas nós falamos de uns versos anteriores que falava a respeito da importância de nós estarmos vigilantes para a vinda do nosso Senhor. Da importância de nós nos prepararmos, aguardarmos, estarmos atentos aos sinais que estão se cumprindo para esperarmos o nosso Deus. E nesta manhã nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito deste preparo nos versos 44 até o verso 51. Na verdade, meu querido irmão, eu queria encorajar você a fazer um estudo profundo do capítulo 24 e 25 de Mateus. Nesses capítulos, Jesus, ele nos ensina como nos prepararmos para a sua vinda. Ele vai falar a respeito dos sinais da sua vinda, ele vai fazer um apelo à nossa vigilância, ele vai fazer um apelo à nossa fidelidade, ele irá fazer um apelo para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, ele irá fazer um apelo para nós empregarmos os nossos talentos na sua causa, e por último, ele vai fazer um apelo para que nós possamos agir de misericórdia com os mais necessitados. Você quer estar preparado para a vinda do nosso Senhor? Estude esses 2 capítulos em espírito de oração. Deus vai transformar a sua vida e vai te fazer preparado para esse grande dia. Meus irmãos, muito bem, Mateus capítulo 24. Antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo sábado, santo dia do Senhor. Queremos te agradecer porque estamos aqui conectados com a palavra, conectados com o céu, conectados uns com os outros. Nos abençoa neste momento em que abrimos a sua palavra, Pai. Nos esvazia completamente. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós te pedimos, por amor e nome dele. Amém. Meus irmãos, no capítulo 24, a partir do verso 44, está escrito assim: Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do discurso de Cristo no Monte das Oliveiras, momentos antes dele ser crucificado. E nessa ocasião se encontravam com Jesus 4 dos seus discípulos: Pedro, André, João e Tiago. Estes foram aqueles que lá no princípio do capítulo 24 perguntaram a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, ao longo do capítulo 24, Jesus começa a enumerar os sinais da sua vinda, e a partir do verso 44 até o final do capítulo 25, Jesus ele vai ensinar os discípulos a como aguardá-lo. Jesus ensinou os discípulos naquele tempo e ele também quer nos ensinar nesta manhã. Perceba, meus queridos irmãos, os discípulos perguntam a Jesus: quando serão essas coisas? Que sinais haverão da tua vinda? E Jesus responde: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Assim está declarado: os servos de Cristo não sabem o dia de sua vinda. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-lo neste momento a se colocar no lugar desses discípulos. Você pode escolher Pedro, André, João ou Tiago. Imagine você naquela noite no Monte das Oliveiras junto de Cristo. E você se lembra que há 3 anos atrás
Você ouviu falar de um mestre galileu que explicava a palavra, que abria a palavra de Deus como nenhum outro rabi o fazia? Você ouviu a declaração de que aquele possivelmente era o Messias e você decidiu então segui-lo? Você viu os sinais que ele realizou, os milagres que ele realizou? E então você decide abandonar o seu trabalho, da onde você tira o seu sustento, para seguir esse mestre. Você não abandona somente o seu trabalho, mas você também fica distante da sua família. Você deixa de ter o convívio com seus familiares para seguir esse mestre aonde quer que ele vá. E não somente isso, mas você sai sem destino. Porque para onde o Espírito guiava Jesus, Jesus ia e os seus discípulos iam atrás. E você começa a ter aquela expectativa de que realmente ele é o Filho de Deus, de que em breve o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Mas toda vez que você se aproxima dele e pergunta: Senhor, será dessa vez que o seu reino será estabelecido? Jesus tira o foco do estabelecimento do reino e diz: o Filho do Homem será entregue aos gentios, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Isso era algo que os discípulos não conseguiam compreender. E após esses 3 anos, onde eles abandonaram as suas vidas para seguir a Jesus, eles perguntam: Senhor, quando virá o teu reino? Quando o Senhor estabelecerá o seu reino de uma vez por todas nessa terra? Irá acabar com toda a miséria, com todo o pecado, com todo o sofrimento, com toda a morte? Será agora? Jesus responde: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Se coloca no lugar dos discípulos. Por 3 anos eles seguiram a Jesus e agora eles não sabem quando este reino vai ser estabelecido. A única palavra que eles têm é: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diante dessa colocação de Jesus, meus queridos irmãos, os discípulos eles tinham 2 opções: ou continuar seguindo a Jesus, permanecer fiel a ele, ou abandoná-lo. E hoje, meu irmão, há quanto tempo você tem seguido a Jesus? Há quanto tempo você tem esperado na promessa da volta dele? Há quanto tempo você aceitou o seu convite? Vem, segue-me. Há quanto tempo você aguarda essa vinda? Meus irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, não determinou uma data para a volta de Jesus, porque ele queria que os seus discípulos estivessem sempre preparados. É isso que nós acabamos de ler aqui. Estai vós preparados. Se eles soubessem o dia, talvez eles iriam abandonar a Jesus e depois falar: quando estiver perto daquele dia, eu volto. Nós também, meus irmãos, não sabemos o dia da volta do nosso Senhor Jesus, porque compete a cada um de nós estarmos sempre preparados. E só há uma maneira de estarmos preparados. Precisamos ser fiel a Jesus em todo momento. Em todo momento, precisamos ser fiéis a Jesus. A fidelidade, meu irmão, é uma questão de salvação. Nós, como servos, podemos não saber o dia em que o nosso Senhor irá voltar. Mas o servo fiel, ele não será pego de surpresa. Era exatamente essa lição que Cristo queria passar para os discípulos. Em vez de se preocupar com o evento, com a data, quando será, se preocupe em estar preparado. Jesus, nesta parábola, ele fala a respeito de 2 servos. O primeiro, ele é fiel e prudente. O outro é mau e imprudente.
primeiro, ele é colocado sobre todos os bens do seu senhor. O segundo, ele é punido. Nós temos aqui um exemplo a seguir e um outro a rejeitar. Jesus pergunta: quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? É uma pergunta que Cristo faz aqui. Quem é o servo fiel e prudente, que está ali ajudando os seus demais servos e que está dando sustento no tempo certo? Essa pergunta que Cristo faz nesta parábola é uma pergunta que ele faz para nós hoje. Quem é o servo fiel? Quem são os servos fiéis? E se quisermos entender o que Cristo espera de nós com relação à fidelidade, precisamos entender qual era o papel do servo nos tempos de Jesus. A palavra servo aqui não significa escravo. A palavra servo, ela pode significar escravo ou um auxiliar. Neste caso que Jesus emprega o termo, é como se fosse um auxiliar, um ajudante. Mas mais do que isso, este servo da parábola, ele é um mordomo, porque ele está na responsabilidade dos demais servos. E esse servo, como mordomo, ele tinha a responsabilidade de cuidar de todos os bens do seu senhor. Ele administrava a casa do seu senhor. Ele delegava as tarefas. E ele cuidava para que tudo fosse feito da maneira certa, da maneira que o seu senhor pediu. Quando nós olhamos Jesus perguntando quem é este servo fiel, ele está colocando aqui para nós que a fidelidade do servo ao seu senhor, ela é fundamental. O senhor poderia sair para uma viagem distante, ficar muitos dias fora e confiar tudo nas mãos do seu servo. Por ele ser fiel, quando o seu senhor retornasse, tudo estaria da maneira que ele deixou. Ele confiava plenamente no seu servo. E um ponto interessante que nós encontramos aqui nesse texto, na parte final do verso 45, diz assim: quem é o servo fiel a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Esse mordomo, ele era responsável pelos demais servos. E era a responsabilidade dele dar o alimento dos demais servos ou então dar o pagamento dos demais servos. Era ele que fazia essa divisão. E nesse termo bíblico, dar-lhes o sustento ao seu tempo, significa que esse mordomo, ele não somente tinha essa responsabilidade, mas ele tinha que cumpri-la no tempo certo. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Se ele fosse repartir o alimento ou então o pagamento daqueles demais servos, ele teria que dar nem menos, nem mais, mas na quantidade correta. Quanta responsabilidade tinha este mordomo. E o senhor deste servo, ele poderia ficar tranquilo, porque sabia que todos os seus bens estavam em boas mãos. Ele tinha certeza que mesmo ele se ausentasse, quando ele retornasse, ele encontraria todos os seus bens, todas as suas posses em ordem, porque o seu servo seria fiel e cuidaria de todas as coisas. Como recompensa, esse senhor então daria novas responsabilidades para esse servo. Ele seria colocado sobre todos os bens do seu senhor, é o que está escrito aqui no verso 47. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um caso desse semelhante. Se nós olharmos lá para Gênesis, nós vamos ver a história de José, que se demonstrou uma pessoa correta, um servo fiel do seu senhor. Ele foi fiel em todo o tempo ele foi fiel. E abaixo do Egito, abaixo do faraó, no Egito, só existia ele. Foi colocado sobre todos os bens do seu senhor, o faraó. Meus irmãos, se quisermos estarmos prontos para a vinda do nosso Senhor, nós precisamos seguir o exemplo do servo fiel.
E a pergunta que eu faço para mim mesmo nesta manhã, e eu faço para você: temos agido com fidelidade para com o nosso Deus? Temos nós dedicado tempo de qualidade ao nosso bom Deus? Temos nós dedicado os nossos recursos, os nossos materiais, a nossa saúde ao nosso bom Deus? Temos dado um testemunho fiel do Senhor a quem nós servimos? O Espírito Santo fala a nossa consciência. Meus irmãos, se desejamos ser encontrados como servos fiéis, precisamos nos importar com os interesses do nosso Senhor, que são interesses eternos, não passageiros. Precisamos agir com a responsabilidade que recai sobre cada um de nós, de repartir a palavra de Deus no tempo certo, na quantidade certa. É o tempo dos servos fiéis partilharem mensagem de esperança, mensagem de misericórdia, mensagem de um novo céu, de uma nova terra, do fim da morte, do fim do pecado, do fim dessa doença terrível. É necessário também partilharmos uma palavra de arrependimento, de conversão, de abandono de pecado. Como servos, mordomos fiéis do nosso Senhor, a pergunta é feita para nós: quem é o servo fiel e prudente que foi colocado sobre os seus irmãos e que tem partilhado no momento certo, na hora certa, a mensagem certa? Não há mais tempo, meus queridos. O Senhor está voltando. E Ele busca encontrar servos fiéis. Servos que estejam dispostos a dar estas mensagens ao mundo. Servos que estejam dispostos a preparar a sua família, a colocar a sua casa em ordem, a preparar os seus amigos, a preparar a sua igreja para o encontro com o nosso Senhor. É essa fidelidade que o nosso Senhor tem buscado hoje. Deus procura neste momento servos que desejam ser fiel a Jesus em todo momento. Em todo momento, ser fiel a Jesus. Há necessidade de sermos fiéis a Ele em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Sendo fiéis a Cristo e a sua palavra. Ainda que não saibamos o dia da sua vinda, nós estaremos prontos. Não seremos pegos de surpresa. Assim como o senhor deste servo da parábola poderia se ausentar, e quando ele retornasse, encontraria a sua casa em ordem, encontraria o seu servo fiel ali, fazendo exatamente o que ele pediu. Jesus Cristo espera isso de cada um de nós. Ele espera de mim e espera de você. Meus irmãos, nós não sabemos o dia da volta do nosso Senhor. Mas não há razão para desespero. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 2, Paulo diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas se virá como um ladrão e se virá à noite, como estaremos preparados? No verso 4, Paulo complementa: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Percebe, meu querido irmão? O servo fiel, ele não está em trevas. O servo fiel, ele não é pego de surpresa.
O servo fiel, ele não desanima. Ele não abandona o seu Senhor. Mas ele permanece. Pela fé, ele confia que a promessa do seu Senhor irá se cumprir. Assim como nós temos um exemplo a ser seguido, nós também temos um exemplo a ser evitado. Pois o servo mau será pego de surpresa na vinda do seu Senhor, e ele também será punido. Nós vimos aqui algumas características do servo fiel. Ele é prudente, ele é responsável, ele cuida dos demais servos, ele é dedicado na obra do seu Senhor. Ele se interessa pela causa do seu Senhor. Já o servo mau, ele é oposto a tudo isso que nós vimos aqui. Perceba, ele não age como um servo fiel, mas ele é chamado de servo. Olha as características desse servo mau. Ele não quer a vinda do seu Senhor. Olha o que está escrito no verso 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Esse servo, ele não espera o seu Senhor. Ele não aguarda o seu Senhor. Ele maltrata os seus conservos. Aqueles que são igual a ele. Ele ofende. Ele magoa. Ele vive uma vida mundana. Atrás de comida, atrás de bebida, atrás de satisfação própria. Ele está procurando os seus interesses e não os do seu Senhor. Ele está alheio totalmente aos interesses do seu Senhor. E quando eu vejo estas palavras do mau servo, meus queridos irmãos, eu me preocupo, porque este mau servo, com a sua palavra, com a sua boca, ele confessa ser um servo, mas pelas suas atitudes ele demonstra totalmente o contrário. Percebe? Ele diz, o meu Senhor tarde virá, vai demorar. Ele maltrata os demais, ele afasta as outras pessoas, ele cria conflitos. Ele vive em busca dos seus próprios prazeres, dos seus próprios interesses. Jesus está às portas e ele está buscando ainda construir o seu reino aqui na terra. Em meio a essa crise, meus queridos irmãos, o que nós podemos perceber é que não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, se você tem casa ou não tem casa, se você tem uma empresa ou não tem empresa, todos são iguais. Mas todos também têm um porto seguro que é o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, o povo de Deus, em vez de estar se preparando para encontrar o nosso Senhor, está correndo atrás das coisas do mundo, estão preocupados com as suas questões seculares. No momento em que Deus mais precisa de servos fiéis, os seus servos confessam com a boca que servem a Ele, mas com as suas atitudes demonstram totalmente o contrário. Onde você quer estar nesta manhã? Do lado do servo fiel ou do servo mau? Perceba, meu irmão, que no versos 50 e 51, Jesus ele apresenta um juízo. Ele diz, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Sabe por que Cristo chama o servo mau de hipócrita? Porque ele aparenta ser uma coisa que ele não é. Ele diz que ele acredita na volta de Jesus. Ele confessa isso. Ele participa dos cultos, ele participa das reuniões. Mas a sua vida de oração, a sua vida de estudo da palavra de Deus, ela é seca. Ela é árida. Ele confessa que ama Jesus Cristo com os seus lábios, mas o coração dele está distante do Senhor.
por isso que ele é chamado de hipócrita. E ele é separado dos demais servos e é lançado para um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, Cristo faz um convite para nós esta manhã. Não importa de qual lado você tem estado até agora, se é do lado do servo fiel ou se é do lado do servo mau, todos nós temos a opção de escolha. Todos nós ainda temos tempo para escolher. Porque ao final de tudo isso, somente aqueles que receberão nosso Senhor, que estarão prontos para encontrá-lo, serão aqueles que foram fiéis a Jesus em todo momento. Em todo momento, eles foram fiéis a Jesus. Meus irmãos, eu gosto de olhar para essa fidelidade para com Jesus como um casamento. Para mim, é impossível ser fiel à minha esposa se eu não amá-la mais do que a mim mesmo. Se eu não amar mais a minha esposa, eu não serei fiel a ela. Segundo ponto. Se eu não tiver tempo para estar com a minha esposa, para dedicar para a minha esposa, eu não serei fiel a ela. E o terceiro ponto. Se eu não respeitar as regras do nosso casamento, as leis que envolvem o nosso casamento, eu não posso ser fiel a ela. No nosso relacionamento com Jesus, funciona da mesma maneira. Se eu não amar mais a Jesus do que a mim mesmo, eu não posso ser fiel a Ele. Se eu não passar tempo com Jesus, se eu não dedicar tempo da minha vida com Ele, eu não posso ser fiel a Ele. Se eu não respeitar as suas regras, a sua lei, os 10 mandamentos do Senhor, eu não posso ser fiel a Ele. Mas o convite que Cristo faz para nós nesta manhã é: seja um servo fiel. Se você ainda não é, se torne um servo fiel pela graça de Jesus. Se você tem sido um servo fiel, mas sabe que tem algo mais a dar para o seu Senhor, aceite esse compromisso nessa manhã de ser inteiramente fiel a Jesus Cristo. Meus irmãos, essa crise ela vai passar. Essa doença ela vai passar. Pode ser que ela não passe como muitos desejam, mas ela vai passar de um jeito muito mais extraordinário. Será com a vinda do nosso Senhor Jesus no céu. Hoje Ele apela ao seu coração. Seja fiel a mim, e eu te levarei para morar comigo. Você aceita fazer esse compromisso com o Senhor nesta manhã? Você aceita entregar a sua vida nas mãos dEle e dizer: Senhor, eu quero ser inteiramente fiel a Ti. Toma tudo que tenho nas Tuas mãos. Você quer fazer esse compromisso com Ele? Então vamos orar. Porque somente Jesus pode fazer essa transformação. Mas se você estiver disposto, Ele irá te tornar um servo fiel. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia, pela sua paciência conosco. Queremos agradecer a sua fidelidade conosco, ó Deus, que nunca é abalada. E rogamos a tua misericórdia em nossa vida. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Jesus em todo momento. Em todo momento ser fiel a Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe e que você tenha um excelente restante de sábado.
Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mas fiel à lei do amor, pois ali entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado, meus queridos. Lembrando que amanhã, a partir das 19h30, nós convidamos você a estar conosco mais uma vez, acompanhando através das redes sociais aqui na Igreja da Vila Bonilha. Deus seja louvado. Vamos com Deus.